Daniel capítulo 1, está de pé? Vamos ler a partir do versículo 8. Tem muita leitura. Preste atenção, por favor. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar vossos rostos mais abatidos do que a dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, peço-te que proves os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem nas iguarias reais, e faze os teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atendeu o pedido e experimentou por 10 dias. Passado 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então, o oficial lhe tirou as iguarias, o vinho que devia beber, e passou a dar-lhe legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passando o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir ao rei, mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre o qual lhes perguntou. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Pode sentar. Deixa eu contextualizar para você. No período de Jeremias, mais para trás, ainda estava no período dele, Deus ele trouxe muita revelação para Jeremias sobre o pecado do povo de Israel. E se eles não se voltassem para Deus, Deus mandaria os inimigos para poder puni-los pelos erros e os pecados que eles estavam cometendo. Não se consertaram, não se enmendaram. Então entrou a Babilônia com o rei Nabucodonosor, destruiu tudo, queimou a fogo Jerusalém e levou milhares cativos para a Babilônia. E desses que ele levou para a Babilônia, ele pegou alguns que já eram de linhagem, da nobreza da nação, que eram jovens mais inteligentes, que eram jovens mais capacitados intelectualmente, eles perceberam isso, e levou para o palácio e colocou para poder conviver com os deles e com os outros povos. Era uma visão que Nabucodonosor tinha de conhecer os povos que ele conquistava e de saber mais. Então eles pegavam jovens que eram instruídos, que tinham inteligência, que eram dotados intelectualmente, e levava para ele poder saber. Então Daniel, Ananias, eles não estavam numa situação confortável. Eles não estavam na casa deles, eles não eram convidados especiais. Eles estavam na casa do inimigo. Eles estavam onde? Eles estavam na casa do inimigo. Eles estavam próximo ao palácio do rei. Não era no palácio do rei que eles estavam. O rei tem muitas casas, amém, amigo? Eles estavam ali com os serviçais do rei, num ambiente como esse aqui, que tinha dezenas de casas. Um é o palácio do rei, outro lugar dos seus
né, dos seus súditos, dos seus empregados, e eles estavam ali. Então eles estavam literalmente dentro da casa do inimigo. Eles não tinham nada de especial neles mesmos para sobressair, mas eles decidiram ter foco, eles decidiram ter perseverança, eles decidiram manter o seu princípio. Diga, decidiram ter foco, decidiram ter perseverança e decidiram manter os seus princípios. Porque isso que fez a diferença. Quando eles chegaram lá, eles encontraram pessoas dotadas e capacitadas. E Nabucodonosor e a Babilônia era um lugar de idolatria, de feitiçaria, era um lugar onde os deuses eram adorados diretamente, né? Diretamente o tempo todo. E eles estavam ali para que fizesse a mesma coisa. Só que eles decidiram não se contaminar. Quando diz aqui que eles decidiram não se contaminar, eles decidiram não ser idólatras. Eles decidiram não comer comida que eram sacrificados aos ídolos. Eles decidiram não participar daquele tipo de sacrifício e de oferenda que era feita. Toda a comida que se fazia para Nabucodonosor se fazia para os seus súditos. Antes de levar para ele, era levado a Dagon. É Dagon, não é? Acho que é Dagon, né? Era levado a Dagon, era levado aos deuses que eles adoravam. Depois que era levado a Dagon, para levar para o rei, era dado aos homens, eram dados aos súditos. Então todos no palácio comiam da comida que o rei comia, da comida que era oferecida aos ídolos, que era sacrificada aos ídolos. Não era comida ruim não, era comida boa, era comida da melhor qualidade. O rei e os súditos comiam coisa ruim? Negativo. Então por que eles não queriam? Porque eram consagradas aos demônios, consagrada aos deuses da Babilônia, consagrada aos deuses do Egito. Então eles deixaram de comer aquelas comidas saborosas para comer legumes, para poder não desonrar a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Então quando eles decidiram no coração, eles decidiram se santificar. O que é santificação? Santificação é se separar, sim ou não? Eles decidiram se separar daquela prática. Eles decidiram comer legumes, comer vegetais, comer frutas, ao invés de comer a comida sacrificada, porque essas comidas não iam lá, eles pegavam do campo e comiam do campo. Não era oferecido aos deuses como sacrifício antes de ir. Então eles fizeram um jejum forçado daquele alimento para não se contaminar. Então como que se cresce em uma situação como essa? Ou você é igual a todo mundo lá e você vai ser mais um do mesmo, ou você decide ser diferente. Ou você decide ser diferente. Agora, em que você vai decidir ser diferente? No nosso caso, como no caso deles, eles decidiram continuar servindo a Deus. Eles decidiram continuar ouvindo a Deus. Eles decidiram continuar firme com Deus. Então, como é que eu vou crescer na terra do inimigo? Confiando no Deus que é o Deus da minha vida, honrando o Deus que é o Deus da minha vida, colocando a minha vida na mão dele. Como é que você vai crescer em uma empresa onde todo mundo é muito bom, fazendo o mesmo que todo mundo faz para agradar, ou sendo diferente? Ou sendo diferente? Se comportando do mesmo jeito que todo mundo se comporta, ou se comportando de forma diferente? A sua confiança vai estar em você, diante de quem é capaz como você, está na terra dele.
está no lugar dele, está com o rei dele, só aí você já está sendo colocado de lado, sim ou não? Mas eles colocaram a confiança deles no Senhor. Eles colocaram a confiança deles no Senhor, se separando para Deus. Então você que está lá na faculdade, você que está lá na sua empresa, você que está lá no seu trabalho, você que é comerciante, você que é empresário, como é que você vai vencer na área que você trabalha? Sendo igual aos outros ou sendo diferente? Ah não, se não burlar a lei, não dá para crescer na empresa. Ah não, se não fazer uns negocinhos assim, a empresa não permanece de pé, porque é duro, né? É duro o jugo dos impostos, é duro o jugo que é feito para o empresário sucumbir. Se o empresário for cumprir tudo o que a lei manda, ele quebra. Então você precisa de uma decisão firme, como Daniel, como Ananias, como Azarias. Ou você vai confiar em Deus para fazer o que Deus manda, ou você vai se curvar a todos eles e vai ser mais um do mesmo. Ou você vai se curvar ao que todo mundo faz para ser mais um do mesmo, ou você vai fazer o que a palavra de Deus diz e confiar no Senhor e deixar Deus exaltar você, deixar Deus fazer a diferença em você, deixar Deus fazer a diferença na sua vida, deixar Deus fazer a diferença no seu negócio. Mas você precisa mostrar onde está a tua fé, onde está a sua disposição, em quem você vai confiar, em quem você vai colocar a sua confiança. O que nós vemos aqui com esses 4 jovens é que eles, mesmo sabendo que era dificílimo a tarefa deles, mas eles pegaram uma coisa como base. Você está ligado? Eles chegaram lá porque os seus pais não ouviram, não honraram e não obedeceram a Deus, e por isso foram escravizados e vencidos pelos seus inimigos. Eles decidiram ouvir, decidiram honrar e decidiram fazer a vontade de Deus na casa dos inimigos. Aleluia. Glória a Deus. Na casa dos inimigos. Eles entenderam que a escravidão deles era resultado das desobediências, era o resultado da falta de fé, era o resultado da falta de entrega. E lá dentro eles decidiram crer, confiar, entregar, obedecer, colocar a vida deles na mão de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: só se cresce no terreno do inimigo quando o Deus que você serve é honrado na tua vida, porque Ele é maior do que os seus inimigos. Só se cresce no terreno do inimigo quando você se separa das coisas erradas e faz aquilo que a palavra de Deus diz. Então, quando você honra a Deus, Deus honra você. Quando você se volta para Deus, Deus se volta para você. Quando você coloca Deus na sua frente, Ele vai na sua frente, te guarda, te protege, te brinda, te abençoa e te levanta. Eles disseram assim: experimenta teus servos, experimenta teus servos nisso, faça a prova, veja o fruto, veja o resultado, olhe para nós, olhe para a nossa face, olhe para o nosso testemunho, olhe para a nossa força, olhe para nós. Se você não vê diferença em nós dos outros, então pode nos dar essa comida consagrada. Mas se você vê diferença, então deixa a gente viver separado da idolatria, separado do mundo, separado do pecado, separado do roubo, separado do engano, separado da fornicação, separado da prostituição, separado do adultério, separado deste mundo. Deixa, experimente a gente.
E eles se colocaram na brecha, em oração, na presença do Senhor, para que eles fossem provados. Provados no propósito de servir a Deus com fidelidade. Quem está entendendo essa palavra? Amém. Não há lugar nessa terra em que um de nós chegue e que nós não somos requeridos da nossa fé. Sim ou não? Não há nenhum lugar. Não há amizade entre Deus e o mundo. Não há associação entre Deus e o mundo. Quem ama o mundo odeia a Deus. Quem se apaixona pelo mundo perde a presença de Deus. Quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem associação bonitinha. São os meus amigos, são legalzinhos. Eu vou para a mesma festa. Eu vou dançar um pouquinho junto com eles. Eu vou cantar um pouquinho junto com eles. Eu vou tomar um negocinho junto com eles. Eu vou fazer umas coisinhas junto com eles. Você é um deles. Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Foi eu que inventei essa frase, não, tá bom? Não se engane. Quando Jesus se sentava com o pecador, ele ensinava o caminho da santidade. Quando Jesus se sentava com o pecador, ele ensinava o caminho da justiça. Quando Jesus se sentava com trevas, ele ensinava o caminho da luz. Quando Jesus se sentava com os famintos, ele era o pão da vida. Quando Jesus se sentava com os sedentos, ele é a água da vida. Quando você resolve no teu coração, você não tem nenhum problema de ser com Deus e Deus ser com você aonde você chegar. Eu vivo isso há 37 anos. E olha que hoje eu sou mais calmo. Ele me pegou numa maré boa. Eu era radical. Seu Jorge, sim senhor, joga a pedra lá do outro lado. Não queria nem saber quem estava passando, se é criança, se é moto, se é carro. Que tamanho é essa pedra aqui? Daqui a pouco eu vi um grito, ai, me machucou. Eu falei, você não tem nada a ver com isso. O senhor mandou, eu joguei. Eu era assim. Se alguém se machucasse, ó, o senhor mandou e eu joguei. Hoje não. É para jogar, Senhor, não é? Cuidado aí! Vou jogar uma pedra, olha aí, nessa direção. Joga até uma pequena. Vai grande agora. Eu obedeci a ele do mesmo jeito, mas tive uma estratégia para não machucar ninguém. Pegou aí? Mas eu não era assim não. Eu jogava pedra. Se caísse alguém, caiu. Eu obedeci a Deus. A experiência vai nos ajudando a cometer menos erros e acertar mais. Amém? Acertar mais. Agora, entre obedecer a Deus e desobedecer, eu fico com Deus e você. Amém. Entre fazer o que Deus manda e ficar com cara grande comigo, eu faço o que Deus manda. Amém. Entre fazer o que Deus manda e ficar um montão de gente se levantando contra mim, eu fico com Deus e você. Amém. E deixo Deus dizer quem eu sou. Deixo Deus dizer quem eu sou. E é para esse caminho que eu quero conduzir a você, para que você erre menos do que eu, acerte mais do que eu e vá mais longe. Mas você precisa resolver no seu coração. Aonde eu estiver é o lugar de honrar a Deus. Aonde eu estiver é o lugar de apresentar meu Deus. Aonde eu estiver é o lugar de servir a Deus. Aonde eu estiver, eu e Deus somos maioria. Eu e Deus somos maioria. Se sentar nessa mesa me faz pecar contra Deus, pode estar quem tiver, eu não vou sentar. Pode me convidar quem quiser, eu não vou sentar. Porque eu não vou ser um igual. Deus está falando com alguém aqui? Eu não vou ser um igual. Eu tenho testemunho para zelar. Eu tenho testemunho
bradar. É assim que se vence na terra do inimigo. Focado. Como? Focado. Vigilante. Com algo. Eles deixaram de estudar? Não. Eles deixaram de se esforçar? Não. Mas quando eles honraram a Deus, Deus deu a eles 10 vezes mais capacidade que os outros, 10 vezes mais sabedoria que os outros, e ainda deu dons espirituais. Quem quer mais sabedoria? Quem quer mais capacidade? Por onde vem a tua... Vamos lá. A tua sabedoria é dada aonde? No seu coração, no seu sangue e na sua mente. Me ajuda aí, eu quero só falar uma coisa diferente. A tua sabedoria está na tua mente, no teu coração, no teu sangue. Na tua mente, né? É o lugar da sabedoria. Mas a sabedoria que vem de Deus entra por onde? Entra pelo teu espírito, é onde você tem contato com Deus. Você está entendendo? Entra no teu espírito. Então é por meio da oração e do jejum que Deus vai dar a sabedoria que você precisa. Não é só porque você vai estudar, não. É pelo contato e pelo relacionamento com Ele. Meu Deus! Você está entendendo? Se você for estudar mais para Deus te dar e não orar, vai ficar com o que você tem. Meu Deus! Agora, se você for orar, for jejuar e vai estudar, Deus vai, através do teu espírito, aumentar a capacidade mental da tua mente e te dar sabedoria que não tem. E ainda vai te dar uns dons para te ajudar um pouco mais. Amém. Mas é no teu espírito. O que eu quero que você entenda, que uma vida de sucesso financeira, uma vida de sucesso empresarial, uma vida de sucesso familiar, uma vida de sucesso em todos os sonhos que você tem, que não te traz dores, mas te acrescenta riqueza, vem pelo seu relacionamento com Deus. Deus dá sabedoria para adquirir riqueza e não acrescenta dores. Vou te explicar? Alguém fala para mim. E não acrescenta dores. Daniel e os 3 amigos dele era para ser mais do mesmo, simplesmente para não serem nada, para não chegar a lugar nenhum. Mas porque eles decidiram honrar a Deus, Deus os honrou. E quando eles foram escolhidos, eles estavam superiores. Você lembra do testemunho da apóstola aqui? Foi fazer prova para a aeronáutica em todo o Brasil, ficou em 3º lugar, como só tinha uma vaga, não passou. Aí foi fazer prova para a Marinha, o Maracanã cheio, o Paulistão cheio, o Mineirão cheio, Rio Grande do Sul cheio, e nos 24 estados cheio, e ela passou em 3º de novo. Quem deu a sabedoria para ela? Deus. Por quê? Porque ela precisava estar comigo no ministério e a gente tem uma vida equilibrada. Pegou aí? Eu já era pastor. Então ela foi estudar para poder ganhar mais, para poder ajudar a gente no ministério. Senão a gente está de cara a cara até hoje. Porque a igreja não tem muito dinheiro, como a gente vai fazer? Vai começar a ter dinheiro a partir daqui. Você entendeu então? Então Deus deu para ela um trabalho que desse condição da gente estar esses 25 anos aqui servindo vocês. Entendeu o segredo de Deus para ela? Ela eu. O que eu quero que você entenda aqui, que eu não vou muito longe, é que por conta disso, Deus pegou esses 4 e colocou eles, os últimos, e colocou eles no primeiro. Daniel se tornou presidente de todos eles. Daniel se tornou líder de todos eles. Foi achado mais capacitado, foi achado mais inteligente, foi achado com mais sabedoria do que eles. E qual foi o segredo deles, meu irmão? Deus. Qual foi o segredo deles? A consagração a Deus. Qual foi o segredo deles? A vida com Deus, a comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Quem quer vencer? Quem quer vencer no meio dos inimigos? Quem quer vencer nas situações difíceis? Qual é o segredo que você precisa ter? Leva o Deus que você serve, o trabalho que você faz. Leva o Deus que você serve, o relacionamento que você tem. Leva o Deus que você serve no seu dia a dia, em oração, em comunhão. Honre a Deus ali.
Não apenas com palavras, mas com vida. Com vida, não é com palavras, simplesmente é com vida, com testemunho, porque o teu testemunho vai ser provado. E vão até te perseguir. Vão até o quê? Vão até te perseguir. Tem duas situações aqui. Lá no capítulo 3, eu não quero falar de muitos outros. Esses 3 jovens foram perseguidos. Por quê? Porque Nabucodonosor teve um sonho, e no sonho dele ele levantou um ídolo dele mesmo e mandou que todo mundo adorasse. No início, a idolatria era a comida. No capítulo 3, a idolatria vai ser a adoração pública diante de uma imagem de escultura. No início, não foi dito para eles que eles morreriam, mas agora foi dito que eles morreriam. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Nós somos fiéis a Deus. Quando? Como? Quando a coisa está menos tranquila ou quando a coisa está pegando fogo? Nós permanecemos fiéis a Deus quando a nossa fé é provada? Nós permanecemos fiéis a Deus se alguém falar para a gente: se você não fizer o que o mundo faz, você vai sofrer, você vai tomar uma multa, você vai perder? A nossa fé, ela é realmente provada quando tem algum dano ou quando a coisa está tranquila? Quando é que nós demonstramos a nossa fé realmente? Quando a situação está complicada ou quando a situação está tranquila? E por quê que quando a situação se complica a gente fica tão desesperado? E por que quando a coisa está complicada a gente começa a murmurar? Se essa é a prova da nossa fé, se esse é o momento que a gente vai demonstrar se confia nele ou não, se realmente a nossa confiança está nele ou não. O que está entendendo? Eu pastorei há 30 anos, eu sei como é isso. O momento da dificuldade para o diabo é o momento de te paralisar. Para o diabo é o momento de te envergonhar. Para o diabo é o momento de te lançar abaixo. Para o diabo é o momento de te matar. Para Deus é o momento de te aperfeiçoar. Para Deus é o momento de te levantar. Para Deus é o momento de te exaltar. Para Deus é o momento de te colocar por cima como primeiro e não como último. Você entende a diferença? Agora, como que isso vai acontecer no seu relacionamento diário com Deus? Na prova da sua fé. Quando a sua confiança é provada e a tua posição de fé permanece a mesma. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar a face de Deus e Ele vai me responder. Já tem um mês, Ele não me respondeu ainda. Eu estou no caminho certo, Ele vai responder. Já tem um ano, Ele não me respondeu ainda. Eu estou no caminho certo, Ele vai me responder. Aqueles jovens foram provados diante de Nabucodonosor, capítulo 3. E eles disseram para eles: ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou dar oportunidade para vocês. Vai tocar, o pífaro vai tocar, a joaninha vai tocar, todo tipo de instrumento musical. Quando vocês ouvirem, junto com todo o povo, vocês devem se dobrar. Porque se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Quantos líderes nós temos aqui? Amém. Quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui? Amém. Quando a situação se levanta na sua vida como uma prova de fogo, é a sua fé sendo provada. É a sua fé sendo provada. É a sua fé sendo aperfeiçoada para ser purificada como ouro. É a sua fé sendo provada porque Deus tem uma promoção para você. É a sua fé sendo provada porque Deus quer mostrar quem você é. O homem de Deus que você é. A mulher de Deus que você é.
Então esta é a hora de você dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu estou aqui na terra dos inimigos, e se eu estou vivo por tua permissão, então eu vou viver, continuar vivendo pelo Senhor. Deus, eu não vou me dobrar, eu não vou me curvar, porque se pelo menos eu morrer agora, eu vou para o céu. Se eu morrer de outra jeito, eu perco o céu no meio dessa situação toda que eu vivo. Então eu prefiro confiar no Senhor. Aleluia! Eu prefiro confiar no Senhor. E eles disseram: ó, Nabucodonosor, fique sabendo que nosso Deus pode nos livrar. Se Ele não nos livrar, é porque Ele não quis nos livrar, mas nós não nos dobraremos à imagem de escultura. Era como se Ele dissesse: nós chegamos até aqui e fomos colocados como cabeça sobre vocês, perto de você, porque Ele nos honrou, porque Ele nos abençoou. Eu prefiro continuar confiando nele. E Nabucodonosor disse: joga eles lá. E quando pegaram eles amarrados e jogaram eles na fornalha de fogo, capítulo 3 de Daniel, coloca para mim, que Nabucodonosor olhou, a primeira coisa que aconteceu, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, e aqueles que jogaram lá morreram. Antes deles caírem na fornalha, deve ter sido, né? Antes deles caírem na fornalha, quando ele foi reparar, eles estavam soltos, não tinha queimadura, estavam caminhando e tinha um quarto homem com eles. Como você vai vencer na terra do seu inimigo? Mantendo a confiança no Senhor, mesmo diante da prova de fogo. Mantendo a sua confiança nele em todas as situações, porque aqueles que te amarrarem para que você morra, eles vão morrer e vão ver a sua vitória. Eles não. Quem se levantar contra você, na sua fidelidade a Deus, se levanta contra o seu Deus. Quem se levanta contra o seu Deus, vai ter que se ver contra Deus. Fico lá na reunião de despacho na sua casa, lá na sua porta. Eu tiro e vou lá na porta dele e oro: Deus, toca aí. Eu fiz isso com um montão de centro espírita que arreou de despacho aqui, nesses anos. Fui lá, teve um lá do outro lado. Fui lá do outro lado, o pessoal até olhou assim, que me conhecia. Em nome de Jesus, fechou o negócio. E nunca mais vieram aqui botar despacho, fechou. Ou eu confio em Deus, ou eu sei quem é o Deus que eu sirvo, ou eu não sei. Quem está entendendo? Eu estou dizendo para você, querido, que esse é o Deus que nós servimos. O Deus que te guarda em todas as situações. Amém. O Deus a quem você serve não é um Deus que te guarda em situações pequenas, simples, sem importância, não. O Deus a quem você serve, Ele te guarda a tua vida, guarda a tua alma, guarda você em todas as situações. Não tem demônio do inferno, não tem feitiçaria, macumbaria que pode contra o servo de Deus ungido, comprometido com Ele. Quem se levanta contra o servo ungido de Deus, se levanta contra Deus, e quem se levanta contra Deus vai se ver com Ele. É permanecendo na fidelidade de Deus que você vence em todas as situações. Por quê? Porque toda organização trabalha com verdade, com justiça, trabalha com um bom comportamento, trabalha com alcançando metas. E tudo que Deus te ensina é isso. Te capacita para alcançar meta, te capacita para trabalhar com justiça, para trabalhar com verdade. E se você trabalha com a verdade vai te guardar. Se você trabalha na justiça, a justiça vai te guardar. Se você trabalha fazendo o seu melhor, o Senhor vai te honrar. Não interessa quem inventa mentira, quem inventa fofoca, quem arma cilada contra você. Durante um tempo vai parecer até que está dando certo, mas o Deus a quem você serve vai entrar com juízo, vai entrar com justiça a teu respeito e vai te dar vitória. Permaneça na verdade de Deus, permaneça na justiça de Deus, permaneça servindo a Deus, e Ele vai enviar o anjo dele para dar ordem a teu respeito.
guardar a tua vida. Para guardar a tua vida. Para trazer prosperidade. Aí eu coloquei um negócio no lugar onde ninguém prosperou. Se alguém não prosperou é porque não chegou lá com Deus. Se alguém não prosperou é porque não orou e não jejuou. Se alguém não prosperou é porque não honrou a Deus nos seus dízimos e ofertas. Chega lá honrando a Deus. Chega lá servindo a Deus. Chega lá honrando a Deus nos seus dízimos e ofertas. Você vai ser o primeiro que vai prosperar. Você vai ser o primeiro que vai crescer. Você vai ser o primeiro que vai se despontar. A diferença é com quem você está servindo, quem você decidiu honrar naquele lugar. Quem você decidiu honrar naquele lugar. Se você decidir honrar a Deus, o Deus a quem você serve vai lutar por você. O Deus a quem você serve vai entrar na tua frente. O Deus a quem você serve vai fazer a diferença por você. A tua vitória não está em debater. A tua vitória está em se ajoelhar. A tua vitória está em se consagrar. A tua vitória está em confiar. A tua vitória está em se manter diante dele. 1 hora de oração por dia vai mudar a sua vida. 1 hora de oração por dia, os anjos de Deus vão dar ordem a teu respeito. 1 hora de oração por dia vai mudar a sua mente, vai mudar o seu físico, vai mudar a tua alma, vai mudar o teu espírito, vai mudar a sua produção e, consequentemente, vai mudar o seu rendimento. Você ora. Para que eu vou orar se eu preciso do físico? Quem te deu o seu corpo? Quem te deu o seu corpo? Quem guarda a sua estrutura? Então é Ele que te capacita nos seus treinamentos. É Ele que faz você sobressair nos seus treinamentos. É Ele quem guarda as suas articulações. Se você confia só no seu talento, não passa disso não. Mas se você confia nele, Ele acrescenta no seu talento para você avançar. Para você avançar. Daniel, Mesaque, Misael, Azarias. Eu acabo trocando o nome deles. Judaico com que Nabucodonosor teve. Então Nabucodonosor com ira e furor mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego. Trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Fala com o teu irmão: é teu propósito que você não é idólatra? Pergunta a ele: é teu propósito que você não adora o mundo? É teu propósito que você não mente? Vai para ele: é de propósito que você não engana? É de propósito que você não fornica? É de propósito que você não fofoca? É de propósito que você não adultera? É de propósito que você não anda igual ao mundo? É de propósito que você não é sensual? É de propósito. É isso que ele está dizendo, sim ou não? É de propósito que você não serve o sistema desse mundo? É de propósito. O que ele disseram? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da trompeta, da flauta, da harpa, do sambuca, do saltério, da gaita, do foles e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Deixa aí, presta atenção aqui. Nossa geração vai passar por uma parte da grande tribulação. Eu preciso fortalecer o teu espírito, porque a nossa fé vai ser provada. Eu preciso fortalecer o seu espírito. Tem mais de 500 pessoas presas injustamente por causa do 6 de janeiro. Não tem prova. Falaram do 8 de janeiro. Não tem prova, não tem arma e eles ainda estão presos a si mesmo. Enquanto os bandidos são soltos, cheios de prova, pessoas com Bíblia na mão são presas. Tu não acha que isso é perseguição, não, irmão? Eu poderia ter sido um deles, porque eu fui em várias manifestações. Não, nessas últimas eu não fui.
Quantas pessoas inocentes que servem a Deus estão lá? Mas eu quero que você entenda: o mundo, a legalidade do mundo não é a legalidade, o esquema do mundo. A estrutura do mundo está sendo preparada para o anticristo. E a perseguição está vindo. Na Nigéria, quantos estão morrendo por servir a Deus? Quando hoje são caçados por servir a Deus, hoje, em outro continente. E você não acha que isso vai chegar aqui não? Olha para cá. Vai ser dada a oportunidade para você, fica tranquilo. Crente está entronizando o rei. Eu vou dar uma oportunidade a você. Se você negar o seu Jesus, se você se prostrar e você aceitar a marca, você vai viver, você vai poder comer, você vai poder comprar, você vai poder viajar, você vai viver tranquilão. Então fique tranquilo, é só aceitar a marca e você vai viver. Foi isso que Nabucodonosor está fazendo, não é? E aí? Não, eu tenho filho, né? Não, eu tenho que comer, né? Não, Deus não quer que eu morra não, né? Deus não quer que eu morra não, Deus não quer que eu vá não. Sim ou não? Fala para o teu irmão, a sua morada não é. Diga, quando isso acontecer, é porque sua promoção está preparada. A sua casa já ficou pronta. Acho que chegou a hora de você ficar agora. Esse caminho, essa chave do sacrifício, vai fazer você entrar na porta da ressurreição e conhecer o segredo da vida eterna. Esse caminho do sacrifício vai fazer você entrar na porta da ressurreição e conhecer o segredo da vida, que é Cristo Jesus. Mas se eu não preparar o meu espírito, achando que eu vou ficar aqui e que não tem nada a ver, pegar a marca, já era. Escute, a tua vitória, Deus vai estar contigo em todo momento, até chegar a hora de você ser promovido. E a hora da promoção é quando colocarem a sua vida entre o sistema desse mundo e entre Deus e entre Cristo. A tua fé precisa estar fundamentada. Quem é o Deus que nos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos as estátuas de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você assumir a sua fé, o mundo muda o olhar para você. Quando você assume a sua fé, o mundo muda o olhar para você. Quando você assume a sua posição, o mundo muda o olhar para você. Mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente.
Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. É porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama de fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eu falei para vocês, estou lendo agora. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: nós lançamos dentro do fogo 3 homens atados. Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei? Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. Sem o quê? Diga: passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. Diga de novo, aplauda ele: passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. Mas por que eles viveram isso? Porque eles manteram a sua fé. Manteram a sua fé. Passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Olha que coisa. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei e queriam entregar seus corpos para que não servisse nem adorasse a outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação em língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas como monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Quantos querem ver o nome do seu Deus glorificado assim? Mas é diante de uma fé poderosa que o seu Deus é reconhecido. É diante de uma vida de fidelidade. Diga: para que isso aconteça, há um processo. Há um processo. Se você for fiel um pouco, no muito Deus vai te colocar. Há um processo de crescimento e de avanço. Isso é extremo? É. Mas você precisa começar a ser fiel no seu dia a dia. Para chegar aí, lá na sua escola, você tem que honrar a Deus. Quando o seu professor disser que o seu Deus não é nada, ele quer que você faça algo contra ele, a tua fé está sendo provada. Quando o seu chefe falar que vai te mandar embora, porque você não quer fazer a falcatrua que ele está te mandando, a sua fé está sendo provada. Quando os seus se levantam contra você, para que você descubra a palavra de Deus, a sua fé está sendo provada. É nesse momento em que eles precisam conhecer o Deus a quem você serve pela sua fé, pela sua entrega. Porque a manifestação da glória de Deus, ela vem depois da prova da nossa fé. Primeiro a nossa fé, ela é provada. Depois a manifestação da glória de Deus vem. Quem está entendendo? Amém. É antes? Não. Não. É na confiança. É na entrega. É na busca.
E às vezes a vida vai embora mesmo. E aí você precisa estar pronto para isso. Quando Deus pediu a Eliel, me dá seu filho de presente, me dá seu filho, uma oferta, não sei se foi a primeira vez, foi a primeira vez, no encontro com Deus, teve uma oferta, e eu fui e levei a oferta. Quando eu estou levando a oferta, Deus diz assim, me dá seu paletó. Eu tinha ido de paletó, para depois voltar para o culto. Eu falei, não, o senhor quer a calça também ou só quer a parte de cima? Sinceramente, eu queria saber pergunta para Deus. Deus falou só a parte de cima. Eu fui lá no quarto, peguei o paletó e coloquei dentro do lugar. Quando eu estou botando o paletó, Deus falou, agora me dá teu filho. Eu falei, ok. Fui lá atrás, meu filho estava no colo de Ângela, lembra disso? Meu filho estava no colo de Ângela, eu fui pegar Eliel no colo dela, ela não quis me dar. Me dá meu filho hoje? Não, o filho é meu hoje. Me dá meu filho? Não, me dá aqui. Aí ela foi contar para a minha esposa, olha, ele pegou o filho, pegou o garoto. Aí eu fui, quando cheguei lá na frente, eu já estava atrás de mim, não sei o que ela veio. O que vai fazer com ele? Eu falei, Deus mandou ofertar. Aí eu já estou colocando ele no chão, não era daquele de jogar pedra. Eu já estava colocando ele lá no altar sem nada. Ela, peraí, deixa eu colocar pelo menos um pano. Ela ficou pano. Eu ofertei Eliel. Na minha cabeça, presta atenção, na minha cabeça Deus ia curar Eliel naquela hora. Na minha cabeça, Deus iria curar Eliel naquela hora, do problema cardíaco que ele tinha e da síndrome de Down. 5 meses. Foi nessa fé que eu peguei Eliel. Deus permitiu que Eliel ficasse mais 3 meses e meio com a gente e levou a oferta dele. Se Deus dissesse para mim que estava dando Eliel para que ele fosse levar, eu ia dar? Provavelmente não. Então a minha fé foi essa. Mas Deus levou o que era dele. Deus levou o que era dele. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma prova de fé como essa, eles poderiam partir, se não. Mas o propósito ali não era esse. O propósito ali era fazer com que Nabucodonosor, o rei daquela época, se dobrasse e reconhecesse o Deus Todo-Poderoso que ele servia. Mas quando você fizer uma prova como essa no seu trabalho, pode ser que você seja mandado embora. Quando fizer uma prova como essa, pode ser que você perca aquela oportunidade que você queria. Mas Deus abriu outra porta muito maior, outra oportunidade muito maior. Nós estamos falando aqui do cantor, qual é o nome dele? Sérgio Lopes. O cantor Sérgio Lopes era cabo da marinha, vou falar muito rápido, e o chefe dele mandou ele fazer um serviço para o dia seguinte. Ele falou, beleza, chefe. Quando ele está fazendo um serviço naquele dia, o chefe do chefe dele passou lá e disse assim, eu preciso que você faça isso e isso para amanhã. Ele disse, chefe, eu não posso, porque o meu chefe disse para fazer isso. Aí o chefe disse assim, quem manda aqui? É o senhor. Então o que você tem que fazer? Fazer o do senhor. Então faço o meu. Ele disse, senhor. Correto ou não? Aí ele foi e fez o do chefe. Quando foi no outro dia, o chefe dele disse, cadê meu serviço? Ele disse, eu não vou te fazer, porque o chefe passou aqui. Aí o chefe ficou com raiva e deu uma cadeia para ele. 3 dias de cadeia. Ele queria fazer prova para tenente. Com 3 dias de cadeia não faz mais nada, né, Estela? Não faz mais nada. E ele ficou injustiçado 1 dia, 2 dias, 3 dias, porque ele fez a coisa certa.
Ele já era músico, ele já cantava, ele já tocava. No segundo dia, Deus deu uma música para ele. O amigo que eu encontrei. Eu conheço essa música. Cantada era linda. Tanto que ele já falou. E falou, querida, por amor de muita vida. Eu já quero você não. Aí ele começou a babaciar, a cantar e foi decorando. Quando ele saiu dali 3 dias depois, ele saiu com essa canção. Ele deu baixa na Marinha e essa canção explodiu no Brasil inteiro. Você está ligado? Você está ligado? Olha para mim. A prova da sua fé, mais preciosa do que ouro, vai dar fruto da grandeza de Deus na sua vida. Vai dar fruto do poder de Deus na sua vida. Porque o Senhor, o caminho de Deus é mais alto que os seus caminhos. Os pensamentos de Deus é mais alto que os seus pensamentos. O propósito de Deus é mais alto do que o seu propósito. Quando você coloca a sua confiança em Deus e por causa de Deus você é aprovado ou perseguido, Deus entra na sua frente. Deus entra na sua frente. Esses 3 jovens foram exaltados diante da nação inteira, porque colocaram a sua vida em risco por amor ao Senhor. Quem está recebendo essa palavra? Eu não sei qual é a perseguição que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei em que área da tua vida a sua fé está sendo provada. Como é que ficou aquela situação lá daquela moça? Ainda está se desenrolando? Piorou? Eita, coisa boa, vai vir coisa boa. Se piorou, melhorar. Você está entendendo? Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer, você vai vencer com Deus. Para que você vença na terra do seu inimigo, você vence com Ele. Você vence com a palavra dEle. Você vence confiando nele. Muitas vezes Ele vai deixar você entrar na fornalha, mas Ele vai te livrar lá na fornalha. Ele vai estar contigo lá na fornalha. Ele vai fazer você passear lá na fornalha. E vai fazer com que aqueles que se levantaram contra você veja que Ele está contigo naquela situação. Aqueles 3 jovens venceram e foram cabeça na terra do seu inimigo. E depois de muitos anos que foram provados, venceram outra vez. Porque o diabo ele é insistente. Ele sabe que já perdeu, mas ele tenta de novo. Ele sabe que ele já perdeu, mas ele vem outra vez. Ele sabe que já perdeu, mas ele vem outra vez. Mas deixa eu dizer para você, toda vez que Deus deixa que ele venha, é porque tem uma nova promoção para você. Toda vez que Deus deixa que ele se levante, é porque tem uma exaltação de Deus preparada para você. Tem uma nova posição, tem uma nova autoridade, tem uma nova honra de Deus na sua direção. Se você crê nisso, dá uma carta de palmas. Pastor, de pé. Escute, decida, resolva servir a Deus em qualquer situação. Decida, resolva confiar em Deus em qualquer situação. Olhe para cá. Quem Deus chamou para a nação e para as nações, tem 2 provas que são constantes.
ou perdeu alguém muito chegado. Uma, a perda de alguém muito chegado. Duas, entregar a igreja para outro cuidar. O apóstolo que vieram aqui perderam o filho, abriram 17 igrejas e 16 eles entregaram para outro. O seu desprendimento faz parte da entrega para que Deus te entregue algo maior. Essa semana eu entendi que nunca foi a minha correria, ou apostólico, ou profético, para que eu colocasse o pastor Flávio aqui na frente. Foi a minha entrega. Foi a minha entrega. Foi a minha disposição para entregar. Do mesmo jeito que a disposição para ofertar em Leão, por causa da nação e das nações. Eu não sei como essa palavra está chegando ao teu coração. Eu sei que eu estou diante de situações aqui, profissionais, pessoais e familiares, ministeriais. Mas em cada caso, você precisa ter foco, constância, com quem você vai, a quem você vai servir, em quem você vai confiar. O resultado, ela vai vir depois. O que vem primeiro é a prova da sua fé. O que vem primeiro é a prova da sua fé. Por isso, eu quero preparar você. Preparar você para que você seja um campeão. Preparar você para que você tenha uma posição de uma mente renovada, de uma mente renovada, de uma fé firmada no Senhor. Eu posso dizer para você outra prova que a gente está passando hoje, só para eu fechar aqui. Quantos filhos nós temos? Eu e Israel. Uma, né? E onde que ela está? Perto ou longe da gente? Você não acha que isso é prova da nossa entrega, não? Você não acha que essa aí chora quase todo dia, não? Sente falta quase todo dia, não? Aí essa outra aqui ainda tem coragem de subir aqui e dizer: eu sou chamada para os povos não alcançados. Eu sou chamada para ir para um lugar onde ninguém vai, onde está matando todo mundo. A gente fica ali vibrando. Você não acha que é mais uma prova que a gente está vivendo hoje, não? Que é mais uma para ver onde está a nossa fé, para ver onde está nosso coração, para ver a nossa disposição. Isso nos dá a legalidade de subir aqui, porque o nosso fruto está aqui, diante de vocês. Uma árvore se conhece pelo fruto que dá. Quem está disposto a entregar? Quem está disposto a se sacrificar pelo propósito, pela confiança, pela entrega? Só que para Deus colocar alguém para treinar outros, primeiro Deus forma a gente. Primeiro Deus treina a gente. Primeiro Deus capacita a gente. Por isso eu falei no início: como que o líder pode me representar se não tem caminhada comigo em fé, disposto a se entregar? É claro que todos estão na mesma, nem todos estão
continua a mesma medida, vai crescendo, isso não. Mas a fé precisa ser uma só. A entrega precisa ser uma só. A disposição precisa ser uma só. Então escute. Deus vai abrir a porta para você. Onde você está colocando a sua confiança e tem a sua entrega, Deus está ordenando anjos a seu respeito. O ano de 2026, vocês estão ouvindo bem? O ano de 2026, para você que é fiel, vai ser de conquista, vai ser de vitória, vai ser de prosperidade. Se por um caminho o inimigo te perseguir, por 7 caminhos vai fugir de você. Deus vai mandar os anjos dele da ordem a seu respeito. Permaneça confiando nele. Permaneça se entregando a ele. Permaneça servindo a ele. Porque ainda que coloque você em uma prova contra aquilo que você mais quer, para que você negue a sua fé, fique com a sua fé e veja Deus livrar você e exaltar você. Se por um acaso você perder alguma coisa, é porque Deus vai te dar outra muito melhor. Muito melhor. A nossa fé, provada como ouro, pelo fogo, pela fornalha, deixa ela mais limpa, mais saudável e vai mais longe. Eu te abençoo, eu te amo. Eu declaro que essa palavra te fortaleça. Eu te abençoo para que você cresça. Eu te abençoo para que você avance. Onde você estiver, a tua luz brilhe. A tua luz brilhe. A presença e os princípios do seu Deus sejam levantados. E ainda que você seja perseguido por isso, o Senhor vai te exaltar no final. Você não vai perder. Você não vai perder. Você não vai perder. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Quando aqueles jovens chegaram lá, eles já tinham perdido. Mas eles resolveram confiar em Deus. E lá Deus os exaltou. Onde você estiver, onde você chegar, Deus vai te exaltar. Enquanto você permanece confiando nele, Ele vai prosperar o seu trabalho. Ele vai prosperar a obra de suas mãos. E quem se levantar contra você, por causa da sua fé, vai se levantar contra ele. E os anjos dele vai dar ordem a teu respeito. Assim como Nabucodonosor teve que testificar que o Deus de Daniel, o Deus de Mesaque, Abednego, Azarias, era o Deus Todo-Poderoso. Assim vai acontecer com você. Assim vai acontecer com a sua vida. Comece a exaltar a Deus.